A seguir, IIGD Irajá. O Espírito Santo diz na palavra de Deus que nós somos templo, né? Também diz que nós somos casa. Uma casa tem muitas portas, né? Às vezes não tem, mas normalmente tem. Uma grande casa tem portas, tem muitas portas. E algumas têm menos portas, mas você entra pela porta principal, entra lá pela porta da sua sala, depois você tem a porta do quarto, você tem outro quarto, você tem um banheiro, você tem... Então você tem nessas dependências, em cada uma tem uma porta. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é uma casa. E nós temos portas. Uma porta que pouca gente atenta é a forma de ouvir. Nós temos os ouvidos físicos, que muitas vezes escutam coisas agradáveis, mas algumas vezes escutam coisas tenebrosamente desagradáveis. E coisas até que são violentas contra nós. Como é que nós reagimos ao ouvir aquilo que vai contra nós? Sim, porque o que nós ouvirmos, dependendo da nossa reação, nós podemos tomar o caminho da ira, poderíamos tomar o caminho do ódio, e um desses caminhos poderia até terminar em desgraça. Que é isso, pastora? Saber ouvir. Você pode ouvir com os ouvidos físicos e saber fechar os ouvidos do coração. Essa é a maior sabedoria. Que é isso, pastora? Eu não estou entendendo. Você vai entender perfeitamente. Assim como nossa boca é uma porta, e todo cristão, pelo menos o cristão, que tem Cristo, que tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus, deveria ter o controle dessa porta. Deveria ter a chave do domínio próprio. E abrir com sabedoria. Vamos então? A Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir. Devemos ser sempre prontos para ouvir, não apenas a palavra de Deus, mas o que as pessoas falam. Mas nem sempre devemos atentar para o que as pessoas falam. É necessário saber filtrar aquilo que vai entrar dentro de nós. Tome muito cuidado para você não se inflamar. Porque há momentos que... E há pessoas que... Então vamos lá. Saul foi um homem que viveu sem sabedoria. Ele foi escolhido para ser o rei de Israel por aclamação popular. Foi o povo que escolheu Saul. Deus não escolheu, mas aceitou. O povo filisteu era um povo bárbaro, guerreiro, muito violento. E o povo filisteu, que representa os demônios, eles queriam tudo que era de Israel. Às vezes o diabo quer um filho, ele quer mudar a natureza daquele filho. Às vezes ele quer a prosperidade de uma família, ele quer aquela família na miséria. Se ao menos um dessa família vier para Jesus e der ouvidos com toda a atenção ao que o Senhor Deus diz, você pode ter certeza que em pouco tempo o Espírito de Deus terá feito uma revolução e transformado a vida dessa família toda. Por quê? Porque da miséria Deus levanta com poder. Ele diz que das trevas brilhará a luz. Mas é preciso saber ouvir. O Saul foi o contrário, ele ganhou o trono porque o povo se agradou dele. Era bonito, alto, forte, atlético, inteligente. Família, tinha nome. E o povo escolheu pela aparência. Mas ele não agradou a Deus. Logo no início do seu reinado, o Senhor Deus chamou o profeta Samuel e mandou que desse um recado a Saul, para que Saul obedecesse a Deus e o reino dele seria uma bênção. Mas o Saul preferiu fazer a sua vontade.
Eu disse que Saul não tinha sabedoria nenhuma. Você quer ver? Davi era um menino ainda quando se dispôs a lutar contra Golias. Eu estou fazendo resumos para a gente não fazer muita leitura, porque não é interessante. Há pessoas que pensam que fazendo muita leitura bíblica vão se encher de Deus. Às vezes não. Às vezes se atrapalham tanto. Leem muito, compreendem pouco e não praticam nada. Importante é você entender e praticar o que você está entendendo. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, não está adiantando nada. Eu já usei Gálatas 3,13, já usei Lucas 10,19, já usei isso aqui e nada. Eu falei: para de usar, senhora, você está usando Jesus. Seja servo. Se ponha diante dele, abra o seu coração e peça a ele que lhe dirija. Seja servo. Então não adianta saber muito e não praticar, pessoal. Importante é você entender e colocar em prática o que você está entendendo. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma mulher vencedora? Todo mundo quer. Bom, pelo menos quem para pensar um pouquinho, né? Porque a gente vê pessoas aí na rua que só a misericórdia de Deus. A gente tem tudo para vencer e joga no lixo, não é? As oportunidades que tem. Você quer ser uma pessoa vencedora? Então vamos lá. Nós temos ouvidos físicos e temos ouvidos espirituais. Quando você escuta uma coisa que te aborrece e você deixa a sua sensibilidade aberta, seus ouvidos espirituais, ouvidos do coração, e recebe aquilo, imediatamente teus ânimos mudam. Há pessoas que de um momento para o outro já estão tristes, angustiadíssimas ou revoltadas. Estavam numa calmaria e de repente estão cheias de ódio pelo que ouviram. Como é que você reage a coisas que falam contra você? Ou que falam com você, contra você? Poderia usar o exemplo das ofensas, mas às vezes a coisa vai bem muito lá embaixo. Bom, os filisteus tinham um guerreiro chamado Golias. Essa história todo mundo conhece, até as crianças, pelo menos na igreja a gente ensina. E o rei era o Saul. Samuel deu uma ordem para o Saul, por parte de Deus mandou Samuel falar com Saul, ele não obedeceu. Um espírito mau se apoderou dele e já começa o Saul a ter sentimentos malignos. Tem gente que não examina o seu coração e não vigia. Olha, nós entramos no novo ano 2019. Era para ter feito a faxina no final do ano passado e deixar o coração bem limpinho, sereno e tranquilo para o que Deus tem a falar, com aquilo que Deus já tem falado. E aí os filisteus se levantam contra o povo de Israel e o Golias, um gigantão violento, guerreiro, extremamente guerreiro e tenebroso, ele desafia Israel e o rei é Saul. E ninguém se dispôs a lutar contra Golias. A coisa foi tumultuada, foi muito alvoroço, foi muito assustadora a situação toda. E o Davi era um menino, mas era um menino de Deus. O Davi, irmãos, desde criança ele cantava louvores, compunha louvores, ele era um menino de oração. Bem, creio eu que o pai, o Jessé, com esses 8 filhos, 7 mais velhos que o Davi o caçula, eu creio que esse pai conduziu esses filhos nos caminhos judaicos, como era de costume, um pai judeu levar os seus filhos a praticar a lei de Moisés, ou seja, conduzir os filhos na presença de Deus. Lamentavelmente hoje muitos pais não fazem isso, muitos. A multidão no mundo está aí, sem Deus, sem Jesus, e às vezes os cristãos estão na presença de Deus na igreja, mas os filhos estão no mundo porque eles não se importam em ensinar, em conduzir, em falar. Alguns têm medo de falar e o filho se chocar. Enfim, a gente escuta coisas absurdas. O Davi era um menino, não passava de um menino, um jovem. E o Davi, com a fé que ele tinha, uma fé extraordinária, Davi era um menino pequeno, mas de uma fé gigantesca.
E quando Davi escutou as afrontas de Golias e do povo, as ameaças do povo filisteu, que representa os demônios, que ameaçam muitas vezes destruir um casamento, uma família, levar a miséria, matar até alguém estupidamente, e ninguém se levanta para guerrear contra Golias. Golias é Satanás. É preciso aprender a guerrear. Tem gente que faz uma oração água com açúcar e acha que está guerreando. Não, ontem eu guerrei contra o demônio. Dormi em cima da cama. É uma realidade, pessoal. Eu quero ver quando marcar a vigília agora, de oração e de intercessão, chegar 3 horas da madrugada aceso e orando, e orando, e orando, e depois trabalhar com a espada do Espírito de Deus. Vai ter gente aí na poltrona assim, ó. Alguém vai dizer, ei, onde eu tô? Onde eu tô? Tem gente que acorda assim. Mas vamos continuar. O Davi, como eu disse, era um menino de oração, compunha louvores, fabricava instrumentos para tocar para Deus. Isso mesmo, ele adorava o Espírito de Deus. E daí, quando Davi ouviu sobre as afrontas e tal, ele se dispôs a guerrear contra o Golias. Saul se assustou, porque ele era um menino e tal, mas acabou aceitando, porque ele falou que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi no nome dele. Se você pensa que algum ser humano tem expressão no campo espiritual sem Jesus, está tremendamente equivocado. Sem Jesus no campo espiritual ninguém faz nada. Pelo contrário, pode sofrer dano. Sem Jesus, pode se arrebentar, perder a própria vida. Mas aí o que aconteceu? O Davi então luta contra o Golias com uma arma espiritual que foi uma pedra. O apóstolo Pedro diz que a pedra é Jesus. Ou seja, ele foi com a fé na palavra de Deus, ele foi com o poder de Deus e ele venceu. Derrotou o Golias. A pressão era tão violenta que toda a nação, todo o povo de Israel estava apreensivo, muito apreensivo, pelo que poderia acontecer, pela violência com que Golias e os filisteus ameaçavam. E o Davi venceu. Aquele menino jogou aquele gigante no chão com uma pedra. Na verdade, o Espírito de Deus, pela palavra, a pedra é Jesus. Não vamos confundir as coisas. A pedra é Jesus. O Golias cai, já cai morto. O Davi corta a cabeça do Golias e leva para o Saul. Só que o povo todo soube que foi Davi quem acabou com Golias. Golias representa o diabo. O que aconteceu? O povo começou a aclamar a Davi de uma forma tão forte, de uma forma com tantos elogios, tantos louvores, chegou aos ouvidos do Saul. Saul ouviu, chegou lá no terraço do palácio e viu as multidões. Davi derrotou Golias. Saul também guerreou, Saul venceu milhares. Davi venceu X milhares. Vamos lá. Abra agora em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Tem um título aí, você lê o título comigo? O Cântico das Mulheres indigna Saul. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está vendo aqui? Você pode imaginar o rei, eleito pelo povo, por esse povo, fora muito aclamado. A multidão está passando lá em frente ao palácio dele, e ele sai no terraço e olha e escuta, e as mulheres estão fazendo um cântico,
Um grupo canta uma coisa, o outro responde. Então, Saul venceu os seus milhares. Aí o outro grupo. E Davi os seus 10 milhares. Deixa eu ler de novo. As mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, Saul venceu um grupinho, Davi venceu um grupão. O que aconteceu? Ciúme, raiva e ódio. Foi o que brotou no coração do Saul. Por que ele não deixou passar? Por que ele não entrou e acalmou o coração dele? Ele era o rei. Samuel, o profeta. Samuel vai vir falar. E aí, Samuel vai vir falar comigo. Deus vai mandar ele falar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus. Se é a verdade, eu fui covarde. Eu não lutei contra o Golias. Eu não lutei. Quem lutou foi o Davi. Então ele agora está sendo honrado porque ele lutou contra o Golias. Quem lutou foi ele. Esse tem sido grave problema, pessoal. Família, relação de trabalho, relação de vizinhança, relação de amizades. Quantas pessoas foram amigas e se tornaram inimigas ferozes? Sociedade. A maior sabedoria não é falar. Primeiramente é ouvir para saber o que falar. Saul escutou as mulheres cantando e elogiando Davi. Você pode imaginar ele dentro do palácio dele, remoendo aquilo? Você pode imaginar aquele cântico, aqueles grupos? As mulheres se dividiam em 2 grupos, instrumentos musicais, as mulheres tocavam. Não sei se você sabe, mas as mulheres tocavam muito instrumentos de percussão. Papá, papá, papá. Então um grupo canta, o outro responde. Saul venceu os seus milhares. Davi venceu 10 milhares. Davi é um vencedor. Davi é vitorioso. Davi derrotou Golias. Saul está dentro do palácio dele, trincando os dentes, enfurecido. E aquele cântico está dentro do Saul. Está aqui e está entrando aqui. Está aqui e está entrando aqui. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Você escuta com os seus ouvidos físicos. O seu cérebro assimila, compreende, grava, capta instantaneamente. Mas se não guardar aqui, meu irmão, vai entrar. O problema todo é aqui. Aqui é onde pode surgir uma fogueira. É onde pode estar a pólvora. Tá lá, tava quietinha. Se a pessoa é irada, olha, não queira andar do lado de pessoas iradas. Senhor, é terrível. Tem gente que se ira à toa, irmãos. Tem gente que explode por qualquer coisa mínima. A Bíblia diz: não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. As pessoas costumam andar do lado de pessoas agitadas, acabam ficando agitadas também. Eu acho interessante, tem pai: meu filho é uma pimenta, fecha a boca que isso é coisa do diabo. Os pais não usam essa linguagem. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Você pode imaginar o rei, eleito pelo povo, por esse povo, fora muito aclamado. A multidão está passando lá em frente ao palácio dele, e ele sai no terraço e olha e escuta, e as mulheres estão fazendo um cântico. Um grupo canta uma coisa, o outro responde. Então, Saul venceu os seus milhares. Aí o outro grupo. E Davi os seus 10 milhares. Deixa eu ler de novo. As mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares.
Ou seja, Saul venceu um grupinho, Davi venceu um grupão. O que aconteceu? Ciúme, raiva e ódio. Foi o que brotou no coração do Saul. Por que ele não deixou passar? Por que ele não entrou e acalmou o coração dele? Ele era o rei. Samuel é o profeta. Samuel vai vir falar. E aí Samuel vai vir falar comigo. Deus vai mandar ele falar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus. Se é a verdade, eu fui covarde. Eu não lutei contra o Golias. Eu não lutei. Quem lutou foi o Davi. Então ele agora está sendo honrado porque ele lutou contra o Golias. Quem lutou foi ele. Esse tem sido um grave problema, pessoal. Família, relação de trabalho, relação de vizinhança, relação de amizades. Quantas pessoas foram amigas e se tornaram inimigas, ferozes. Sociedade. A maior sabedoria não é falar. Primeiramente é ouvir para saber o que falar. Saul escutou as mulheres cantando e elogiando Davi. Você pode imaginar ele dentro do palácio dele, remoendo aquilo? Você pode imaginar aquele cântico, aqueles grupos? As mulheres se dividiam em 2 grupos, instrumentos musicais, as mulheres tocavam. Não sei se você sabe, mas as mulheres tocavam muito instrumentos de percussão. Papá, papá, papá. Então um grupo canta, o outro responde. Saul venceu os seus milhares. Davi venceu 10 milhares. Davi é um vencedor. Davi é vitorioso. Davi derrotou Golias. Saul está dentro do palácio dele, trincando os dentes, enfurecido. E aquele cântico está dentro do Saul. Está aqui e está entrando aqui. Está aqui e está entrando aqui. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Você escuta com os seus ouvidos físicos. O seu cérebro assimila, compreende, grava, capta instantaneamente. Mas se não guardar aqui, meu irmão, vai entrar. O problema todo é aqui. Aqui é onde pode surgir uma fogueira. É onde pode estar a pólvora. Tá lá, tava quietinha. Se a pessoa é irada, olha, não queira andar do lado de pessoas iradas. Senhor, é terrível. Tem gente que se ira à toa, irmãos. Tem gente que explode por qualquer coisa mínima. A Bíblia diz, não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. As pessoas costumam andar do lado de pessoas agitadas, acabam ficando agitadas também. Eu acho interessante, tem pai, meu filho é uma pimenta, fecha a boca, que isso é coisa do diabo. Senão os pais não usam essa linguagem. Voltando para o Saul. O Saul escutou coisas contra ele. O Saul foi jogado lá embaixo pelo povo, o povo que o havia elegido. Jogou ele lá embaixo e exaltou o Davi. Mas era verdade. O Davi venceu mesmo. O Davi foi corajoso, Davi foi fervoroso, Davi foi guerreiro. Realidade. Por que Saul não acalmou o seu coração e foi orar a Deus? Por que ele não entrou no quarto dele, na chamada recâmara do rei? Por que ele não foi dobrar o joelhinho dele lá para dizer, Senhor, eu errei. Eu deveria ter lutado contra o Golias, eu fui covarde. Agora, Senhor, me ajuda a guardar aqui meu coração, vou guardar. Não vou deixar meu coração inflamado, não. Muita gente, irmãos, se arrebenta na vida porque escuta coisas, ou uma coisa que ele aborrece, que ele deprecia, que ele deixa lá embaixo, no fundo de poço. E a pessoa começa a remoer aquilo. Remói, 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 e se amargura, e se angustia,
e vai perdendo as forças, e vai se entregando sem perceber, e quando quando acordar, se é que vai conseguir acordar, está naquela chamada auto-baixa estima, lá no fundo de poço, num calabouço. Muita gente termina em depressão, alguns literalmente na morte, de alguma forma. Alguns deixam de comer, não se cuidam. Falaram isso, falaram aquilo, o que falou? E fica. Para, meu irmão. Aprenda a ouvir. O que não presta, não passa dos ouvidos físicos. O que é importante, tem que passar pelos ouvidos físicos e espirituais. São os ouvidos do coração. Se você não souber fazer isso, pastora, como é que eu faço isso? Mas o Espírito Santo não veio para ajudar? Jesus não disse que ele seria o ajudador? É aí que entra a oração, irmãos. Um marido acabou de ofender uma esposa. É o que mais acontece. Olha, gente, marido e mulher, só a misericórdia de Deus. Se não vigiar o casamento cada dia, eu digo que casamento é igual jardim. Se você ficar uma semana sem ir no seu jardim, com uma semana já tem mato. Uma semana, sério. Em 7 dias brota mato no jardim. Eu me impressiono. Acabei com a minha horta lá em casa. Ô, pastora, calma, irmãos, não tive tempo. Tem dia que eu chego em casa meia-noite e saio às 5. 5 e pouca. 5 e pouca. Tem dia que eu chego aqui 6 horas. Às vezes antes das 6. Às vezes eu chego 5 e meia. E como é que eu vou ter horta? Tô tentando cuidar daqui. Sério. Essa turma aí já comeu muita alface e rúcula daqui. A cozinha já usou muito pimentão e outra daqui. Mas vamos deixar isso. Se você não vigiar cada dia, por isso que Jesus disse, o pão nosso de cada dia. Eu me impressiono, irmãos, eu não canso de dizer isso. Eu me impressiono. Nós aqui do mundo ocidental, não temos essa cultura, esse ensinamento de, ao final do dia, fazer reflexão. Bom, como é que foi o meu dia? Onde eu errei? Eu me entristeci. Peraí, meu coração tô chateado, eu vou orar. Eu vou tirar isso do coração, vou liberar o perdão para cada dia. Jesus falou, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Qual é o pão? A palavra. Por exemplo, Deus sabe que você vai passar um dia daqueles no seu trabalho. Deus sabe, Deus está vendo que o teu chefe está com o coração inflamado contra você. Por quê? Porque inflamaram os ouvidos dele, porque jogaram sujeira no ouvido dele contra você. Isso acontece, meu irmão. Às vezes a inveja é uma praga, a inveja é uma desgraça. Às vezes chega lá alguém para inflamar o ouvido do chefe por inveja do trabalho. Ó, tá chegando atrasado, fez isso, às vezes um dia que chegou, tá chegando. Um dia que chegou, tá chegando. Gente, dentro de casa, às vezes um irmão ofende o outro revida. Quantos pais sem Jesus e com Jesus sem entendimento vão apartar filhos? Estão lá caindo no pau. Por quê? Porque me xingou. Porque falou isso assim. Aprenda a saber ouvir. Mesmo aquilo que não presta. Mas só escute com os ouvidos físicos. Não entregue os ouvidos espirituais, que são os ouvidos do coração. Os ouvidos espirituais também são os ouvidos da emoção ou das emoções. Quem aqui é casado? Se eu fizer uma segunda pergunta que eu intencionei, eu vou criar problema. Eu ia perguntar, quem casou por amor? Já pensou que se quem levantou o braço a primeira vez não levantar a segunda? E se a mulher estiver do lado, o marido? Ai!
Eu vou arrumar problema. Tá bom. Quem amou? Então responde quem ama. Muito bem. Eu acho que a pior dor da alma é quando se ouve uma coisa, uma ofensa, uma coisa muito ruim da pessoa que mais se ama. Porque se for de um estranho, qual é o problema? Se eu tô no... Você já escutou? Eu não sou roda presa no trânsito. Graças a Deus, não. Pelo contrário, fico chateada quando aquele carro fica enrolando, fica ali. E joga para um lado, joga para o outro, você quer cortar e não consegue. Ele tá lá 20 quilômetros, motorista que só sai no domingo. Ele só tira o carro da garagem no domingo. E isso bem cedo, porque não tem trânsito. Ele vai ali 20 quilômetros, 25. Aí você vai cortar, aí ele joga e fecha mais. Aí você tenta cortar pelo outro lado, não tem nada. E ele vai pro outro lado. Você diz, né? Mas tem gente que não cala a boca, e quando passa pelo outro grita, né? Roda presa! Isso quando não solta um baita de um, né? Uma palavra grande. Vamos aprender, pessoal. Nós temos ouvidos físicos e ouvidos no coração. Quando a palavra entra, que ela é tenebrosa, é a dor. Aí é a chamada dor da alma. Mas doeu o coração. Doeu no coração, vai esparramar. Se doer aqui, vai esparramar tudo. Vai ficar lá por dentro tudo o quê? Contaminado. Vira pro teu irmão e diga, não se contamine. Diga, saiba ouvir. Mas pastora, como é que eu vou saber ouvir uma coisa que é insuportável? Fecha o coração. Fecha o ouvido do coração. Fecha os ouvidos do coração. Fecha. Por quê? Pessoal, quem aceita Jesus e leva Jesus a sério, primeiro foi lavado no sangue de Jesus. Olha o preço que ele pagou. Será que se paga muito caro por uma porcaria? Tem gente que paga até por lixo. Mas você quer o lixo fora da tua casa, não quer? Sim ou não? Você acabou de recolher o seu lixo da sua cozinha, aquele lixo orgânico que se ficar ali 24 horas vai dar mau cheiro. E você foi lá fora, botou fora. Alguém chega para você e diz, ei, o lixo é teu, vai lá, pega de volta. Você pegaria de volta para dentro da sua casa? Lixo só sai, diga, lixo só sai. Eu tenho falado sobre as portas de Jerusalém. E não vou falar hoje ainda sobre a porta do lixo. Embora pareça uma porta, é uma das portas mais significativas e das mais importantes das 12 portas de Jerusalém. Por quê? Porque ela só abre para um serviço. Só para jogar fora. Por ela não entra nada, só sai. Exatamente isso. Quando você aceitou Jesus, você não decidiu liberar perdão para todo mundo que você tinha aprisionado dentro de você com mágoa, tristeza, rancor, amargura, revolta. Liberou? Quem limpou o coração? E se não levantar o braço, eu vou ficar preocupado com você. Eu lembro no início da minha conversão, eu ficava igual passarinho de bico aberto, uma fome da palavra. E cada ensinamento eu dizia, meu Deus, que coisa tremenda, que isso? Mas é a sabedoria de Deus. Então, Jesus, ele ensina a perdoar. Aí você limpa o coração. Aí depois, o que o diabo faz? Ele sabe que você está de coração limpinho. E de coração limpinho, se você entender a palavra e crescer na fé, você acaba com a raça dele. Você acaba com o diabo. Coração limpinho, entendimento da palavra e fé, acabou. É tudo que Deus quer de você para trabalhar na tua vida. Faz a mistura disso, você vai ver que coisa tremenda. Mas infelizmente tem gente que não faz. Aí depois que aceita Jesus, entra ano, sai ano e não muda. Tem gente
cidadão chega em casa, a criança corre para brincar com ele, o filhinho corre. Caramba, tem dia que ele corre, pega o bichinho no colo, joga pro alto e abraça e vê, papai chegou, papai, a criança quer contar tudo, quer mostrar. Tem dia que esse homem chega em casa e chega assim, né? Pasta na mão, carrancudo, entra, joga pasta no sofá, já vai pro banheiro e fecha a porta e fica lá. A esposa, meu bem, o que houve? Fala nada comigo. Caramba, o que houve? O que tá acontecendo? Não fala comigo, não quero conversa. Aí vamos dizer que eles quebrantam um pouquinho. Aí mais tarde, aquele chefe fica lá, falou umas coisas comigo. Reclamou do meu trabalho. Falou isso. Conta tudo que o chefe falou e mais. Ainda acrescenta. Resultado. Quebrou a comunhão com o filho. Quebrou a comunhão com a esposa. Quebrou a comunhão e a calmaria da casa. Tudo porque escutou, entrou e foi para dentro de casa com aquilo. Por quê? Por quê? Porque não soube escutar com o ouvido físico e não com os ouvidos do coração. A gente vai voltar aqui, marca aí. Vai comigo em Isaías. Isaías 11:3. Quem lê comigo? E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá. Isso é sabedoria. É você escutar uma coisa que te aborrece. É você escutar uma ofensa e você refletir antes de responder. Pense antes de falar. Não consigo, pastora. Então, você é um carro sem freio na ladeira. É aí que muita gente se arrebenta. Um carro sem freio na ladeira. Esse carro pode ser o casamento. Desceu a ribanceira, se arrebentou. Por quê? Porque não soube escutar. Porque entregou os ouvidos do coração. Porque alimentou o que escutou. Porque ficou pensando naquilo que escutou. Escutou de manhã e alimentou o dia inteiro. Ao ponto até de tirar o sono. Tem gente assim. Às vezes eu me surpreendo. Eu vou ouvir alguém que tem palavras que o pai falou lá na infância ou na adolescência. Meu pai falava isso para mim. Por que você não jogou isso fora? Você não é de Jesus? Não, peraí. Eu perdoei o meu pai. Não, não perdoou. Se tivesse perdoado, aquilo não estava no coração. Teria limpado o coração. Isso é uma questão de querer. Isso mesmo. Há decisões que só você pode tomar na vida. Se você vai guardar coisas, se você vai jogar fora. Se você vai alimentar coisas, se você vai deixar no esquecimento. Sua memória é perfeita. Mas você não alimenta, você não é lata de lixo. Você não é museu. Você não é um velho baú cheio de teia de aranha. Mas tem gente que fica. E escuta e guarda. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Isaías 11:3. Quem lê comigo? E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá. Isso
é sabedoria. É você escutar uma coisa que te aborrece. É você escutar uma ofensa e você refletir antes de responder. Pense antes de falar. Não consigo, pastora. Então, você é um carro sem freio na ladeira. É aí que muita gente se arrebenta. Um carro sem freio na ladeira. Esse carro pode ser o casamento. Desceu a ribanceira, se arrebentou. Por quê? Porque não soube escutar. Porque entregou os ouvidos do coração. Porque alimentou o que escutou. Porque ficou pensando naquilo que escutou. Escutou de manhã e alimentou o dia inteiro. Ao ponto até de tirar o sono. Tem gente assim. Às vezes eu me surpreendo. Eu vou ouvir alguém que tem palavras que o pai falou lá na infância ou na adolescência. Meu pai falava isso para mim. Por que você não jogou isso fora? Você não é de Jesus? Não, peraí. Eu perdoei o meu pai. Não, não perdoou. Se tivesse perdoado, aquilo não estava no coração. Teria limpado o coração. Isso é uma questão de querer. Isso mesmo. Há decisões que só você pode tomar na vida. Se você vai guardar coisas, se você vai jogar fora. Se você vai alimentar coisas, se você vai deixar no esquecimento. Sua memória é perfeita. Mas você não alimenta, você não é lata de lixo. Você não é museu. Você não é um velho baú cheio de teia de aranha. Mas tem gente que fica. E escuta e guarda. Você está vendo aqui? Aqui está falando de Jesus. Isaías está falando, se você ver o título, você vai ver o reino do Messias é pacífico e próspero. E aproveitando o ensejo, por que muitas famílias não prosperam? Você acha que Deus vai ter prazer de investir numa família, numa casa que vive em pé de guerra? Não, meu irmão, quando tem alguém contencioso perto de mim, sinceramente, se depende de mim, afasta. Se não depender de mim, eu me afasto. Eu digo, ó, acabou. Vamos ficar na relação de irmãos, ou vamos ficar na relação, né, de negócio. Encerra aqui. Eu vou querer alguém andando do meu lado para me provocar, para querer contenda. Não. Eu vou ficar a vida toda escutando se eu posso? Não. Agora, se é alguém da família, eu não vou ter que saber ouvir? Eu vou destruir a família? Não. Será que a gente está entendendo? Você tem que ver até onde você pode ir. Agora, o que você recebe, depende de você, meu irmão. Ouvidos são portas. Os ouvidos físicos não tem porta. Você passa na rua, alguém falou um palavrão do teu lado, berrou. Você vai fazer o quê? Tua audição é perfeita. Mas você vai deixar aquilo entrar no teu corpo? Não, de jeito nenhum. É lixo. Não presta, eu vou guardar aquilo. Nem na memória fica. Nem na memória fica. Simplesmente ouviu. Naquele momento. Momento é momento. O momento passa. Jesus não tomava decisões pelo querer ouvir. Você lembra quando os fariseus eles queriam prender Jesus e queriam matar Jesus? Era plano de Deus, mas não era daquela forma, nem naquele momento. Foi no tempo certo dele. Jesus estava agachado, escrevendo no chão. Jesus está agachadinho, está escrevendo. E aí trouxeram uma mulher que foi pega no ato do adultério. E pela lei de Moisés, tinha de ser apedrejada. Jesus está agachado. Trouxeram a mulher, possivelmente enrolada num lençol. Aquele monte de homens à volta ali de Jesus. Ele estava escrevendo, continuou. E eles provocando. Mestre,
Olha aqui, essa mulher foi pega em adultério, o que tu diz? Ele continuou escrevendo. Insistiram. Mestre, olha aqui, essa mulher foi pega no alto do adultério. Diz a Bíblia que Jesus se levantou e olhou para todos eles. Você pode imaginar o olhar penetrante de Jesus? Eu imagino Jesus olhando nos olhos e lendo a história de cada um que estava dentro deles. Jesus olhou para um e viu que ele adulterou 20 vezes. O outro talvez 8, o outro talvez 2. E ele olhou, e ele olhou, e ele olhou. E ele virou-se para quem falava e disse... Olhou para todos novamente. Quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo com pedra na mão. Foram saindo. Saindo. Diz a Bíblia que começaram a sair os mais velhos. Claro, quem tem mais idade pecou mais. Nem que tenha sido na mentira. Ninguém nasce falando a verdade. Todo mundo nasce no mundo. Minha dor, minha doença, minha enfermidade. Não valho nada, sou um fracasso. Tudo mentira. Jesus pensou. Enquanto o homem acusava e todos com pedra na mão gritavam: pedreja, mata. Jesus estaria pensando: qual é a resposta que eu vou dar para eles todos? Pois é. Antes de responder, pense. Antes de falar, saiba o que você vai falar. Pastor, eu queria isso e não consigo. Domínio próprio, autocontrole, isso mesmo. Gerenciamento. Você não é um carro sem freio? Você pode muito bem escutar, seja lá o que for, e parado refletir. Pense antes de falar. Volta lá no Saul. Primeiro Samuel, capítulo 18. Aí diz assim, eu vou reler o versículo 7. Eu vou até o 9. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Tá vendo? Daquele dia em diante, ele mudou com Davi. Daquele dia em diante. Qual é a postura de um cristão, de uma cristã, quando um chefe fala coisas que ferem? Bom, primeiro, como já dissemos até agora, vai depender da forma como você escuta. Como você recebeu. Pastora, mas que dói, dói. Por que dói? Você não tem consciência do seu trabalho? Meu irmão, tem gente que se falar... Criança, seu feio, mamãe me chamou de feio. Recebi uma mulher que entrou em depressão porque o marido chamou de gorda. No meio de uma discussão um pouco acalorada, ela se irritou, ele virou para ela, trincou os dentes, sua gorda. Acabou, meu irmão, fechou o tempo. Fechou tudo dentro daquela casa. Não tinha mais comida, entrou em depressão, não fazia mais nada. Isso mesmo. E sabe o que ela disse? Vou largar tudo de mão, não vou nem cuidar de mais nada. Fez a vontade de quem? Do diabo. O diabo fez festa, e se eu joguei, deu certo.
Ele disse, eu só tentei. Não, o diabo disse, eu joguei, eu só tentei, deu certo. Eu consegui. Para, meu irmão. Primeiro você tem que ter a consciência. Que trabalho você faz? Porque se você que é de Jesus, você tem que fazer o seu melhor. Isso é uma realidade, meu irmão. Quem é de Jesus sabe que os dedos vão apontar. Sabe que a língua vai soltar lá. É evangélico, é evangélica. Ah lá, é pastor, é pastora. Pastores, então... Gente, o diabo é tão nojento. Filhos de pastores não tem nome. Se filho de pastor errar, ah lá, é o filho do pastor. Não tem nome. Por quê? Porque o problema é atacar o pastor, meu irmão. O problema não é o filho, o problema é o pastor. Ah lá, é filho do pastor. Ah lá, foi a mulher do pastor. É o marido da pastora. Aprenda, meu irmão. Satanás vai fazer de tudo para te tirar os ânimos. Satanás vai fazer de tudo para te irritar. Ele vai fazer de tudo para te depreciar. Ele vai tentar fazer de tudo para te contaminar. Ele vai tentar fazer de tudo para te aprisionar. A depressão é uma das piores prisões. Você sabe que depressão mata? Depressão mata. Depressão, ela mata e leva também à morte, leva ao suicídio, mas mata. Tem gente que para de comer por depressão. Passa a sofrer de anorexia. Se comer, passa mal. Se comer, bota para fora. Porque já está dentro, o demônio já entrou. Pastora, de agora em diante, pessoal, o Saul vai alimentar aquele ódio. Aquele cântico das mulheres vai ficar rodando. Olha, aquele cântico está gravado no cérebro do Saul. Igual um pendrive que você bota lá no seu computador. Isso. Um CD que você bota para tocar. E no automático ele continua. Rotativo. Aquele cântico das mulheres está na mente do Saul. Mas entrou aqui. Aqui está doendo. Está cantando dentro dele. Está cantando dentro dele. Saul venceu os milhares. Davi seus 10 milhares. Ah, que raiva do Davi. Eu vou matar Davi. Por que você acha que há tantos crimes em família? Ouvidos e olhos. Outro dia eu falo dos olhos. Vamos falar ainda dos ouvidos. Por quê? Porque o ódio está crescendo dentro do Saul. Está crescendo. Às vezes é um empregado que está criando um ódio do patrão. Um ódio. O patrão inocentemente falou alguma coisa, não foi nem tão grave. Mas falou alguma coisa. Tem gente que misericórdia. Tem gente que faz coleção de alfinetes. Coleciona, espeta tanto, espeta o coração, espeta, que quando for ver, meu irmão, tá? Uma peneira jorrando sangue. Jorrando. O que você vai ver agora. O que Saul escutou fez o Saul tentar matar o Davi. O que ele ouviu ele concebeu, gestou e quase matou o Davi. Versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul está inflamado pelo que ele escutou das mulheres. Versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Não tinha mais o Espírito de Deus como ficar nele. Desobediência, ódio, raiva, rancor, tudo que não prestava, o Saul se encheu. Bom, agora eu vou resumir para a gente chegar a mais um ponto
você vê que o Davi, ele percebe as coisas porque ele tem o Espírito de Deus. O Davi foge, fica tempos e tempos em fuga. Saul reúne 3 mil dos seus soldados e os prepara. Vamos dizer que eram 3 mil atiradores de elite. Ele chamou os seus oficiais e disse: olha, vão atrás de Davi, vocês vão me trazer o Davi que eu vou ter o prazer de matá-lo. 3 mil homens atrás de Davi. Deus não permitiu que Saul tocasse num fio de cabelo de Davi. Deus guiava Davi por aqui, por ali, por acolá, escondia o Davi, cuidava do Davi, cercava o Davi, colocava os olhos de fogo em cima de Davi, cercava de anjos. Resumindo, os anos passaram e Saul não conseguiu nada. Sabe o que aconteceu? O Senhor Deus disse para o Davi, foi até um dos oficiais, um dos rapazes que estavam com Davi, disse: Davi, Deus colocou o teu inimigo na tua mão. O quê? O Saul deve ter tido umas cólicas intestinais, ele procurando Davi com ódio, ele subindo a montanha, ele teve uma disenteria. Só que antes dele aliviar o intestino, ele entrou numa caverna correndo para não passar vergonha, né? Não defecar pelo meio do caminho. Quando ele se agacha, o Davi entra na caverna onde ele está, naquele estado. O Davi entra. Davi podia acabar com Saul ali, mas o coração de Davi é tão bom, é tão limpinho, que ele nunca se inflamou pelo que ele escutava. Que é isso, pastora? Pelo contrário, você vai ver uma pergunta que ele vai fazer para o Saul, que é muito interessante. Eu só vou pegar essa parte por causa dos ouvidos. É aqui no capítulo 24, rapidinho, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9. Olha o que Davi falou com Saul, gente, olha só. Vamos lá, irmãos. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Tá vendo, gente? Olha só, gente. Olha só, gente. Davi virou para o Saul e perguntou: vem cá, por que você fica dando ouvidos aí aos teus escravos, aos teus empregados, ao teu exército, aos teus amigos? Por que você fica dando ouvidos e dizendo: Davi está querendo acabar contigo, Davi quer o teu mal? Por que você fica dando ouvidos a isso? Tá vendo? Porque dás ouvidos. Viu? Por que você dá ouvidos quando seu marido te ofende? Pastor, não dê seus ouvidos para isso. Mas, pastor, eu tenho que ouvir. Ouvidos físicos são uns, ouvidos do coração são outros. Ouvidos físicos são naturais e carnais. Ouvidos espirituais são os ouvidos do coração. Os ouvidos do coração é que vão trabalhar as emoções. Saiba ouvir. Saiba que os ouvidos do coração podem ser controlados por você. Você escutou e não deu atenção, já passou. E aí? Glória a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Você sabe que pode mudar até o curso de uma vida? Pode. Hoje, no primeiro culto, eu falava de Saul. Saul mudou o curso da sua história. Deus tinha uma história linda para Saul. Deus tem uma história linda para cada ser humano. Você sabia disso? Deus tem uma história linda para você. Mas se você não ouvir a Deus, ou se escutar e não seguir a sua direção, vai errar. E tomando caminhos errados, pode encontrar o desconhecido, ou seja, barreiras que não consiga transpor. Vencer. Com Jesus você vence. Eu estava falando hoje pela manhã sobre Saul. Saul, ele mudou o curso da sua história
para o mal, para a desgraça. Saul ficou possuído por espíritos malignos. E não foi algo do acaso. Foi responsabilidade dele. Deus usou Samuel, profeta, para dar uma ordem a ele. Ele escutou, mas ele não deu atenção. Ele não cumpriu o que ele deveria ter cumprido. Ele não fez o que deveria ter feito. Ele errou feio. E para completar isso, ele fez pior ainda. Quando Davi derrotou Golias, e o povo começou a aclamar a Davi, a elogiar a Davi, a louvar a Davi, ele nutriu dentro de si um ciúme, uma raiva e por fim um ódio. E agora? E agora? As mulheres cantavam em dois grupos, aquele grupo imenso de pessoas aclamando a Davi, honrando a Davi. Então as mulheres tocavam instrumentos de percussão e bradavam que Davi havia vencido 10 milhares, mas Saul apenas alguns milhares. Ou seja, Saul venceu, mas venceu mirrado, venceu poucas coisas. O Davi é o grande vencedor. E quando as mulheres cantavam aquilo, levantou um ciúme no coração do Saul tão grande. Ele ficou tão enciumado, ele ficou tão enraivecido, que aquele espírito mau tomou conta dele. Às vezes as pessoas abrem a porta da raiva, abrem a porta da ira, não é? A ira é a raiva. Essa porta aberta vai trazer o ódio vai crescer. E de repente essa pessoa comete uma loucura, um ato impensado e desgraça a sua vida. Os irmãos sabem perfeitamente que as penitenciárias não ficam superlotadas só de pessoas perversas que planejaram a desgraça que iam causar. As penitenciárias não estão lotadas só de pessoas que dolosamente planejaram crimes. Algumas dizem, perdi a cabeça. Algumas dizem, quando eu vi já tinha feito. Assim também na eternidade, quando as pessoas passaram pela eternidade, por um momento em que o diabo conseguiu dominar aquela vida e dizer, tua vida não vale mais nada, olha o que você fez, olha quem é você, olha o que você não conseguiu. Mas muitas pessoas, pessoal, muitas, se contaminam demais pelo que escutam e entram em caminhos errados. Algumas entram no caminho, literalmente, do desleixo da vida. Algumas entram até no caminho de algumas doenças, como anorexia e outras. Não, quero saber de comida, mas não vou saber, não vou me cuidar, vou me largar. A forma como se escuta. Quando Saul ouviu as mulheres aclamando a Davi, louvando a Davi, elogiando a Davi, sendo ele o rei, ele ficou muito enraivecido. Ciúme, raiva, ira e ódio. E naquela explosão, ele manifesta o demônio e tenta matar Davi. Falamos aqui no primeiro culto. Davi foge de Saul e Saul arma 3.000 homens, prepara 3.000 homens, como 3.000 atiradores de elite, e diz, vão no encalço de Davi, me tragam esse Davi, porque eu pessoalmente, eu vou matá-lo. Só que Deus guardava o Davi de uma forma tão tremenda, tão minuciosa, tão zelosa, como Deus falou com Israel quando tirou do Egito. Deus disse através de Moisés, Moisés, diga ao meu povo que não tem outros deuses, que não fabrique deuses para eles, que eles não se envolvam com outros deuses, esses deuses inventados pelos homens, os próprios demônios. Eu estou parafraseando. Diga ao meu povo que eu sou um Deus zeloso. Eu estou de olho, meu povo. Eu estou atento a tudo.
Eu estou parafraseando. Mas Deus disse: eu sou um Deus zeloso. E o Davi, irmãos, ele resolveu confiar nesse Deus zeloso. Olha, se tem alguém aqui que pretende, que deseja ser um verdadeiro adorador de Deus, não somente em cânticos espirituais, mas realmente ser adorador, ter um coração cheio de Deus, que ame a Deus de verdade, aprenda com Davi. Davi ensina muito. Alguns salmos de Davi são extraordinários. Você vê o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, lá no final. Esse já não é do Davi, mas está lá no final, é Salmo. E tem muitos outros. Só que aquele ódio do Davi, do Saul, o ódio do Saul, o levou ao suicídio. Quando o demônio consegue entrar num corpo, pessoal, ele não vai fazer carinho, não. Ele quer destruir. Ele quer destruir aquela pessoa. Ele quer destruir o casamento. Ele quer destruir a família. Ele quer acabar com uma empresa. Ele quer acabar com as portas de emprego. Você imagina um empresário que tenha 100 empregados. Se todos forem casados e tiverem família, você diz: esse empresário, através dessa empresa, ele sustenta 100 famílias. Se ele tiver 1000, são 1000 famílias. Multiplica aí por 3, 4, 5 mil pessoas. Uma pessoa que Deus levantou para sustentar. Que através daquela pessoa, a realidade é essa, uma porta. Tudo isso por quê? Porque Saul escutou e colocou o coração, ou melhor, o que ele escutou com os ouvidos físicos, ele trabalhou aqui, gravou aqui e colocou aqui. E aqui dentro de Saul, aquelas vozes exaltando o Davi estavam corroendo o Saul de raiva, de ciúme, de inveja, de ódio. Saul entrou no caminho do ódio. Eu disse, às vezes a pessoa entra no caminho de uma doença, porque ela escuta algumas coisas que ela não suporta, ela guarda no coração, ela perde o apetite ou ela não se esforça para vencer. Ela põe as atenções naquilo, ela põe aquilo dentro de si e o diabo conseguiu. Pessoas podem ir à morte, podem acabar com a própria vida, podem cometer um ato de atrocidade, de loucura, uma desgraça e destruir a sua vida inteira pela forma de ouvir. Todo ser humano que tem uma boa audição, glória a Deus por isso, tem ouvidos físicos perfeitos. Mas o que muita gente não sabe é que o nosso espírito, que é o nosso coração, ele também tem ouvidos. Você vê na Bíblia, às vezes, Jesus dizendo, se queixando, que alguns do povo judeu o escutavam, mas não guardavam o que ouviam. Então ele disse assim, certa vez ele disse assim, porque ouvindo não ouvem, vendo não veem, não compreendem, então não são curados. Ouvindo não ouvem, ou seja, escutam com os ouvidos físicos, mas não abrem o coração para receber lá dentro as palavras de Deus. Então os ouvidos do coração para Deus estão fechados. Não se preocupe. As nossas emoções têm tudo a ver com o que a gente escuta. Você imagina uma moça que está namorando um rapaz a quem ela já está amando, ela está sonhando com o casamento, e aí chega um dia, determinado dia, ele vira-se para ela e diz, meu bem, quero casar contigo, quero que você seja minha para toda a vida. Eu duvido que ela vá dormir de imediato quando ela chegar em casa. Vai? Quantas mulheres aqui lembram do dia que foram pedidas em casamento? E os homens, lembram do dia que pediu? É porque hoje a mulher está mais adiantada do que o homem. As mulheres pedem mais do que os homens. O negócio está complicado, hein?
Quem lembra do dia que foi pedido em casamento ou do dia que pediu em casamento? Lembra assim? Levanta a mão. Que festa, não? Que festa! As tuas emoções foram nas nuvens, foram ou não foram? Sim ou não? Não foram, não? Vamos ser realistas. As tuas emoções foram lá nas nuvens? Hã? Você foi em cima de uma nuvem. Como é que você fez? Bom, se esse pedido foi feito... O meu marido me pediu em casamento dentro do ônibus a caminho do colégio. Dentro do ônibus. Virou para mim e falou, quer casar comigo? Eu falei, o quê? Dentro do ônibus. Engraçado, né? Pois é, e aí? Aí você chega em casa, mamãe, eu tenho algo para te contar. Ou você chega assim, mamãe, eu tenho uma coisa para te falar. Duvido. Viu? Sabe por quê? Porque você recebeu no coração e explodiu de alegria. O teu coração se encheu de alegria. Mas e quando você chegou um dia no seu trabalho, seu colega de trabalho, seu amigo, o melhor amigo que você tem lá dentro, chegou para você e disse, fulano, o chefe está com raiva de você, não está suportando o teu trabalho. Como é que ficou o teu coração? Então presta bastante atenção. Agora eu não vou falar de Davi e de Saul, eu vou falar de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que José casa-se com Maria, ela está desposada com ele. E o anjo avisa para o José. E o José pensou em largar Maria. Eles estavam noivos, se casaram. E a Bíblia diz claramente que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Esse não conheceu significa que ele não tocou em Maria até Jesus nascer. Quantos têm essa certeza? Já sabem, já aprenderam isso. Toda a igreja. Foi esse o motivo da nossa cantata, explicar quem é Jesus. Acabar com esse misticismo. Maria virgem, eternamente virgem, sempre virgem. Não. Jesus nasceu de nascimento natural. Não tinha cesariana. Mas e aí depois José e Maria foram viver a vida deles. Marido e mulher. Aí Jesus teve irmãos. A Bíblia diz que eram 4 irmãos. Todo mundo sabe disso? Quem não sabe tem que saber. Se tiver um visitante essa hora, o pensamento já subiu, já assim, já estourou lá para fora assim. Que heresia! Heresia não. Realidade bíblica. Quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Quem quer continuar sendo enganado, continue. Mas Jesus teve então 4 irmãos. José e Maria tiveram mais 4 filhos. Jesus veio de Deus. José não tem nada a ver com isso. Ele apenas é um pai adotivo. Mas depois eles têm 4 filhos e filhas mulheres. O que acontecia entre eles? Bom, entre os 4 eu não sei porque a Bíblia não fala muito sobre isso. Mas fala que os irmãos de Jesus não o queriam por perto. Porque você imagina. Tudo bem, eles eram judeus. Eles eram praticantes do judaísmo. Eles seguiam a lei de Moisés. Eles cumpriam os rituais que cabiam a eles. Mas eles achavam um absurdo como Jesus vivia. Porque Jesus vivia para ensinar o povo a andar com Deus. Ensinava coisas extraordinariamente maravilhosas que o mundo às vezes não aguenta ouvir. Dizia assim, ei, libere perdão para todo mundo. Para. Ame o seu inimigo. Você tem que libertá-lo. Ore por ele. Mas depois Jesus curava, expulsava demônios. E Jesus sempre com aquela linguagem espetacular para dizer, olha, abençoa, não amaldiçoa. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Aí o pessoal estava escutando isso, ficava com raiva. Para, porque eu não levo desaforo para casa. Fica com esse negócio de, ame todo mundo. Os mansos herdarão a terra. Para.
Bom, eles não suportaram a convivência com Jesus. Chegou o dia da festa da Páscoa e todo judeu ia à festa. Jesus, como judeu, tinha que ir à festa e ele ia. A festa era dele, ninguém sabia, mas ele era o dono da festa, foi ele que instituiu. Só que agora ele é um homem. Você sabe que foi Deus quem falou com Moisés? Não, foi Jesus. Quem falou com Moisés? Foi Jesus, antes da encarnação. É isso que a gente tem explicado, pessoal. E Jesus estava ali em pessoa. Mas o que aconteceu? Todos eles iriam, os irmãos de Jesus sabiam que todo judeu tinha que ir à festa. Aí sabe o que acontece? Eles pensam, ele também vai estar lá. A gente vai querer, né, escolher uma mina lá pra gente casar. E aí ele vai ficar de olho na gente. Pode brincar, não? Ué, mas eles não casavam? Jesus não, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele instituiu o casamento e ele abençoou o primeiro casamento da face da terra. Diga, Jesus é Deus. Diga mais forte, Jesus é Deus. Ele é Deus. O que aconteceu? Sabe o que os irmãos de Jesus fizeram? Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Você leu o título comigo? Quem leu o título comigo? A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, era a festa dos tabernáculos, corrigindo aqui. Versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. O que eles disseram? Vamos juntos? Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Dá uma paradinha, tá vendo? Eu acho interessante, irmãos, que tem determinados lugares ou determinados povos religiosos que dizem assim: esses irmãos de quem os crentes falam, que são irmãos de Jesus, não são os discípulos de Jesus, não. Aqui você vê caracterizados literalmente em dois grupos. Os irmãos de Jesus viram-se para ele, dizem, sai daqui, ou seja, a gente não quer você por perto. Eu vou ler de novo, versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam o que tu fazes. Ou seja, nós não somos teus discípulos. Nós não somos teus discípulos. Nós não somos teus discípulos, ou seja, nós não queremos te ouvir. Nós não queremos ouvir os teus ensinamentos. Jesus enfrentou esse problema com os irmãos dele. Eu não sei se você é rejeitado, se houve algum problema sério contigo, se você tem sido rejeitada no seu casamento, se você tem sido rejeitado, porque o diabo é mestre em colocar um nojo no coração, em trabalhar pensamentos. Ele é mestre. Às vezes são irmãos mesmo. Tem irmãos que os pais sofrem muito. Sem Jesus é complicado. Quando um irmão sente ciúme do outro e começa a nutrir uma raiva, misericórdia, é um caos na família. É um sofrimento tenebroso. Você lembra do caso de Caim e Abel? Caim teve ódio de Abel porque ele teve, na verdade, ciúmes dele. Porque o Abel sabia agradar a Deus. E Caim percebeu que tudo que Abel fazia para Deus, Deus recebia. Teve raiva. Talvez já tivesse ciúme dos próprios pais. Sabe aquilo que alguns escutam? Queridinho do papai, queridinha da mamãe, queridinho da mamãe, queridinho do papai. Isso é tenebroso. Tem pais que sem Jesus não sabem lidar com isso de jeito nenhum. Já houve casos como o de Caim. Caim matou Abel. E com certeza no mundo inteiro, muitos e muitos casos estão diante de Deus que serão julgados no dia do juízo. Porque tudo começou mais ou menos da mesma forma. Falou uma coisa e o outro não aguentou ouvir. A forma como ouviu.
Enquanto é queridinho do papai, queridinho da mamãe, vai levar. A hora que disser sua praga, sua peste, eu te odeio e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o outro diz assim, só me defendi. Então os irmãos de Jesus disseram, sai daqui, atente para isso, sai daqui. Vai lá para a Judéia, vai para junto dos teus discípulos, vai. Eles é que gostam de te ouvir. Nós não queremos te ouvir, a gente não quer te ouvir. Então Jesus foi rejeitado pelos irmãos. Agora, como é que Jesus reage a isso? Bom, ele vai dar uma bronca nos irmãos, ele vai colocar os irmãos no lugar dele, ele vai dizer, olha aqui, eu sou Deus que desci do céu. Não vai fazer nada disso. Observa a tranquilidade de Jesus. Versículo 4, os irmãos ainda estão falando. Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Sabe o que eles estão dizendo agora? Essas coisas que você faz, ninguém consegue fazer, né? Você gosta de aparecer mesmo, né? Então, já que você gosta de fazer coisas extraordinárias, que são tão diferentes da forma como todo mundo vive e faz, né? Então, você quer ser famoso, né? Então, vai, se esparrama pelo mundo. Fica aqui nesse pedacinho, não. Olha a afronta dos irmãos dele. Se querem ser conhecidos, vai pelo mundo. Vai pelo mundo, vai lá, se joga no mundo. Olha só, pessoal. Versículo 5. Agora está explicado. O Evangelho de João está explicando. O que ele está explicando? Porque nem mesmo seus irmãos... Aqui é a prova real de que não eram discípulos dele. Então, gente, Jesus foi rejeitado pelos irmãos. Eu falava no culto das 7 que eu tive um caso, não muito tempo, agora, pouco tempo. Agora, poucos dias. Recebi uma senhora, uma jovem mulher, muito angustiada, entrando num quadro depressivo, depressão mesmo. Por quê? Porque numa pequena discussão, o marido a chamou de gorda. Teve uma briguinha, sua gorda, sai daqui. Ou some da minha vida, um negócio assim. Meu irmão, acabou. Pastor, eu não consigo escutar a voz dele. Me fere a alma, não tenho apetite. Estou com vontade de morrer. Eu vivi minha juventude me preparando para ser esposa e para casar. Casei por amor. Agora o que acontece? A gravidez me engordou muito. E eu estou lutando, mas eu não consegui. E agora então não estou com vontade nenhuma de me cuidar. Acabou minha vida. Eu falei, só por isso? Pastora! Então vamos nós explicar. Você é de Jesus? Sou. Você é de Jesus? Sou. Peraí. Você é de Jesus? Sou. Você sabe como é que se começa a servir a Cristo? Sabendo ouvir. E aí abri a palavra. Tiago diz, todo homem, gênero, o homem ou a mulher, seja pronto para, tardio para, e tardio para se irar. Então, para ouvir tem que ser pronto. Mas peraí. Mas ela não estava preparada para ouvir aquilo. Pronto para ouvir. Ela não queria ouvir aquilo. Mas ela ouviu. E aí, eu disse para ela, escuta, o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. Falei, por que você não ouve mais a Jesus e menos seu marido? Mas eu tinha que ouvir, ele estava na minha cara, falando na minha cara. Falei, filha, você tem ouvidos e ouvidos. Todo mundo tem. Quem é perfeito de audição tem ouvidos físicos. Amém? Ouvidos físicos. O ouvido que tem a orelha cobrindo aqui, tem a orelha, ó. E tem um buraco aqui chamado ouvido. Tem um martelo, tem mais alguma coisa, tem um tímpano. Os otorrinos é que entendem muito bem do assunto. Então você tem ouvidos que te fazem escutar tudo. Você passa na rua e tem alguém de repente gritando lá e soltou um baita de um palavrão. Você escutou. Que culpa você tem? Seus ouvidos são perfeitos, graças a Deus. Aí a pessoa diz, pastor, eu não aguentei como as pessoas estão, meu dente passa na rua, só escuta palavrão. Eu falei, que bom que você escuta. Pastora, não, palavrão, mas que você escuta. Então fala pro teu irmão, que bom que você escuta. Diga audição perfeita. Claro que ninguém quer ouvir coisa feia, mas a tua audição é perfeita. O surdo não tem esse problema.
Surdo não tem problema com palavrão. Só se ele fizer a leitura labial. O problema não é esse. O problema é quando a pessoa que você mais ama te lança uma ofensa, te rejeita, te joga lá embaixo. Ou quando você escuta que alguém das tuas relações, alguém bem próximo, te jogou lá na lama. Ou diz que o teu trabalho é um lixo, é uma porcaria. Como é que você reage a isso? Os irmãos de Jesus disseram: sai daqui. Eles não tiveram coragem de dizer: some de perto da gente, que ele tem vergonha de você. Você fica aí, você é demais do céu, você é demais. Você incomoda. Essa moça disse: pastor, eu perdi o apetite, tento comer, não consigo. Cuidado, menino, você vai acabar sofrendo de anorexia. Ou talvez de inanição. Se você não conseguir botar nada para dentro, você vai acabar com sua vida. Se você come, se enjoa e bota para fora, você vai morrer, vai perder sua vida. Falei: vale a pena? Libera o perdão para ele. Não, já perdoei. Não perdoou. Se você tivesse perdoado, seu coração estava num estado perfeito. Você estaria se cuidando. E aí? Falei: sabe qual foi o teu problema? Você não soube guardar os ouvidos do coração. Que ouvidos são esses? São os ouvidos da emoção ou das emoções. Esses são os verdadeiros ouvidos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Às vezes a pessoa escuta, como Jesus disse: esse povo me honra com a boca, mas não guarda o que eu falo. Ouvindo, ouvireis, e vendo, vereis, mas não guardando no coração, não sereis curados. Ou seja, escutou, tem que colocar aqui dentro. Quando você recebe uma ofensa, quando você escuta que alguém falou mal, muito mal de você, quando você ouviu que alguém te odiou, está te odiando, e você escuta aquelas palavras, e você as põe, deixa entrar dentro de você, enquanto elas estiverem aqui, você pode trabalhar e jogar fora. Mas se descer para cá, meu irmão, vai ser perigoso. Essa é a grande realidade. O nosso coração tem ouvidos. Quando a gente ouve com o coração, a gente faz aquela mistura lá dentro da gente. Ou as coisas entram nos lugares, ou causam a pior turbulência e deixam o ser humano num estado tenebroso, uma casa toda bagunçada. No lugar do amor está o ódio, no lugar da paz está a ira. E aí? Pode perder o controle. Quantas pessoas usam o próprio corpo como uma arma? Ah, quando eu vi já tinha feito. Por que fez? Porque não teve autocontrole. Por que não teve? Porque alguma coisa aconteceu. Viu ou ouviu. Então eu estava dando uma palavra. Mas antes de ir lá, eu quero completar essa parte aqui. Sabe por quê? Você vai ver Jesus na maior calma. Olha só. Olha o versículo 6. O que Jesus fala? Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, vocês são da terra. Eu vim só cumprir uma missão. Olha a calma de Jesus e a resposta dele. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está dando ensinamentos, está dando oportunidade a eles de aprender. Versículo 8. Subi vós a essa festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Aí a gente entra no versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Pessoal, ele estava ouvindo tudo. Ele estava ouvindo tudo.
Ele estava ouvindo tudo. Presta bastante atenção agora, gente. De coração. Seja lá o que for que aconteça, que falem, que pensem, que digam a respeito de alguém que é servo de Cristo, Jesus, ele toma as dores daquela vida. Que isso, pastora? Agora vamos no outro sentido. Você lembra quando trouxeram a má notícia para o Jairo e disseram que a filha dele estava morta? A Bíblia diz que Jesus ouviu. A Bíblia diz que Jesus ouviu. Jesus não perdeu tempo, virou para o Jairo e disse: não temas, crê somente. Ou seja, não dá ouvidos a isso não. Deixa eu mostrar para você, vai em Marcos 5. Vamos rapidinho, Marcos 5. Se der tempo a gente volta aqui, se não der, já entendemos. Marcos capítulo 5. Marcos 5, 35 e 36. Quem lê comigo? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Quem deu a má notícia não falou com Jairo? Falou com Jairo ou com Jesus? Vai lá, bem alto. Exatamente, a má notícia foi para o Jairo. Mas quem foi que deu atenção e escutou? Claro que o Jairo também ouviu. O Jairo tem ouvidos perfeitos. O Jairo escutou. E foram falar com o Jairo. Aí você escuta que o teu chefe falou, o teu melhor amigo no trabalho, chega e diz: ó, o nosso chefe diz que o teu trabalho é um lixo, uma porcaria. Aí você vai e entra em depressão. Fica revoltado, quer pedir demissão, quer dar um soco no chefe. Eu não sei. Ou não quer mais ir para o trabalho, está aborrecido, ou você acabou, vestiu a carapuça e disse: meu trabalho não vale nada. Tá vendo? Dependendo da forma como você escute e deixe entrar, isso vai mudar o curso da tua vida. Você pode entrar no caminho da ira, lá na frente tem ódio. Você pode entrar no caminho da tristeza, lá na frente tem a depressão. Até a morte. Você pode entrar no caminho do acaso, simplesmente se largar, acabar com a sua vida profissional. Eu não conto aqui de um médico há muitos anos atrás que veio à nossa igreja, assistiu o nosso programa de televisão e veio à nossa igreja, pediu para conversar comigo, 72 anos, e disse: pastora, eu sou um homem frustrado. Você pensa, bom, qual será a frustração? E ele disse: eu sou de Jesus, nasci em berço evangélico e tive um encontro com Jesus. Eu sou de Jesus. Sou de outra denominação, sou tradicional, mas eu tenho uma frustração. E qual é a sua frustração? Eu sou médico cirurgião. Parabéns, profissão belíssima, maravilhosa, mas eu não exerço. Eu estava concluindo residência médica e concluí. Eu fiz tudo, mas eu perdi 3 pacientes ao longo da residência médica. E na minha cabeça ficou que a culpa era minha. Eu falei: mas você não estava sendo assistido por um professor? Sim. Nenhum residente tem autonomia para fazer uma cirurgia sozinho. Que eu saiba, não. Ele disse: você não estava sendo assistido por um professor? Sim. Mas eu entrei numa tristeza profunda e dentro de mim uma sensação horrível de incapacidade. E eu sonhava desde criança. Quando eu me formei, eu dei muita alegria para os meus pais, mas eu não tive alegria. Eu guardei na gaveta o meu diploma. Eu fiz juramento. Receber o diploma eu tinha que fazer, mas eu nunca tive convicção. Eu nunca consegui. Quando eu pensava em operar alguém, quando eu pensava em entrar, quando eu pensava, me dava um desespero. Eu tremia, me dava um pavor. E eu falei: meu Deus, eu pensei dentro de mim. Ele não conheceu Jesus no Getsemane, que sentiu pavor no lugar dele.
que o libertou dos maus sentimentos e dessas sensações tenebrosas que o diabo causa nas pessoas. Ele não se libertou desse sentimento e do pensamento de acusação. O que a senhora diz? Mas o que eu vou dizer para um homem de 72 anos que pegou o diploma e guardou por quase 50 anos, por mais de 45 anos? Eu só pude dizer: o senhor quer ouvir a verdade? O diabo lhe enganou. Será que é mesmo o que eu pensei minha vida toda? Eu estou sendo enganado? Eu não estou? É coisa minha? O diabo existe. Ele engana. Ele atua demais nas emoções. Se ele pegar uma pessoa triste e ele pudesse jogar uma sobrecarga nessa tristeza, intensificar maus pensamentos, trazer pensamentos de coisas que não vai dar certo, que vai haver sofrimento, ele vai intensificar. Pastor, o diabo pode entrar no nosso pensamento? Claro que pode, meu querido. E como ele sabe fazer isso? Por que o senhor acha que o Hitler matou todos aqueles judeus? Porque ele tinha ódio dos judeus? Não, porque o diabo elaborou o plano na cabeça dele. Os piores espíritos não são os espíritos que manifestam nos corpos, são os que andam nos ares. Esses são os que mais atuam. Eles jogam as flechas, eles trabalham com pensamentos, eles atuam em sentimentos. Você vê que Jesus tomou a frente do Jairo. Jesus escutou. Ele nem deu tempo para o Jairo pensar nada e disse: não temas, crê somente. Ou seja, eu já ouvi tudo. Diga para o seu irmão: Jesus está escutando tudo. Diga: Jesus está escutando tudo. Se o teu marido te ofendeu, mulher, Jesus escutou, ele já recebeu isso. Essa afronta é dele. Pastor, então Jesus vai se vingar. Vai, Jesus vai fazer esse homem se converter e virar um obreiro. Você vai querer ir para casa depois do culto e ele vai querer ficar na igreja para dar atendimento. Eu digo que essa é a nossa vingança. Então vocês vejam a forma como a pessoa escuta. A pessoa escuta. Eu tive um outro caso, que uma senhora entrou no nosso culto, uma jovem mulher entrou no nosso culto. O culto estava bem adiantado, eu estava dando a palavra. Só que eu não entendi por que no meu coração senti de mudar o assunto completamente da água para o vinho ou do vinho para a água. Mas assim, bupt. E eu falei: olha, pessoal, quem tem sentimento de vingança, tá? Ou tá possuído pelo diabo, ou tem um demônio trabalhando os pensamentos. Ele tá jogando os dados, as setas, tá? Ele tá jogando um pensamento, teu coração tá com raiva. E essa senhora entrou, quando eu estava começando a falar isso, e aquele entrou dentro dela e ela manifestou um espírito maligno, um demônio, e berrou, mas berrou alto. Para, eu ia matar. Essa senhora era desviada, nunca tinha entrado na nossa igreja. Ela entrou, por quê? Ela estava a caminho de uma loja, ela morando no bairro, um bairro comercial super movimentado. Ela colocou uma tesoura enorme de costura na sua bolsa, porque por 2 semanas uma voz falava na cabeça dela, depois que uma amiga dela passou para ela. Uma amiga dela tem uma amiga que é colega de trabalho do marido dela. Olha como o diabo faz, olha só o efeito, o trampolim, o dominó do diabo. O marido dela entrou de casa com uma moça no local de trabalho. Essa moça trabalha nesse local, é amiga de uma amiga dela. Essa amiga, conversando com ela, acaba falando da amiga, e a outra diz como é o nome dele. Ela trabalha lá, assim, como é o nome dele? Fulano. Fulano tá de casa com uma fulana. Tá lá de casa com a fulana. Essa que fala para a esposa. O demônio entra na mente dela e diz: pega essa tesoura, vai lá. Vai no horário X, tem pouco movimento na loja. Abre essa tesoura e mete no peito dela. Vai com força, vai ser certeiro. Ela morre, acaba o teu problema. Ela, 2 semanas com esse pensamento latejando na cabeça dela, ela mete a tesoura na bolsa, ela tá costurando e o pensamento tá, e o coração tá inflamado, o coração tá inflamado, o coração tá crescendo em ódio. Ela passa a mão na tesoura, enfia dentro da bolsa e sai andando no calçadão.
O que acontece? A igreja está de portas abertas, nós estamos ministrando um culto. Essa moça é desviada. Nunca tinha entrado ali, mas o Espírito de Deus estava de olho nela. A família de Jesus. Posteriormente, fiquei sabendo tudo. Ela não entendeu como é que ela veio parar dentro da igreja, meio tonta. Mas ela escutou. Quando eu disse, você está com ódio no seu coração? Você está com pensamento de vingança? Pode ter certeza, você já está possuído completamente, ou você vai ficar possuído, porque o demônio está rondando a tua cabeça. Meu irmão, quando eu falei isso, pá, o demônio manifestou. Expulsei o demônio. Você estragou meu plano todo. Para que essa desgraçada entrou aqui? Foi outra igreja nossa. Tá bom. O que aconteceu? Ela chora. No final do culto, obviamente, uma situação dessa, inusitada, eu vou conversar. Eu não sei como eu entrei aqui. Sou desviada, fui nascida e criada no Evangelho. Casei com um rapaz não de Jesus, mas eu tinha certeza que ele ia se converter. Ele não se converteu ainda. E aí eu descobri, aconteceu isso e me contou toda a história. E ela disse, olha, 2 semanas está latente na minha cabeça, e aqui dentro, queimando, uma revolta, eu não mereço. E na minha cabeça, você não merece, vai lá e mata ela. Pega uma faca, pega essa tesoura, abre essa tesoura, mete no peito dela. E ela disse, eu não pensei 2 vezes. Peguei a tesoura, meti na minha bolsa, e ela disse, eu estava a caminho da loja. E até me apontou qual era a loja, essa loja tal, citou o nome da loja, foi Misericórdia. Uma quadra à frente da igreja. Bom, resumindo, pessoal, o que aconteceu? Ela chora. Falei, vocês têm filhos? Temos 2 filhos adolescentes. Falei, misericórdia. Falei, olha a desgraça. Falei, menina, você ia para trás das grades? Assassinato, premeditado. Ninguém vai, o juiz não vai entender que o diabo trabalhou na tua cabeça. O teu sentimento está ferido. Ninguém vai entender. Isso não existe. Você ia ser julgado, você ia ser condenado. E aí, minha filha? Meu Deus, que loucura. Meu Deus, os pensamentos da gente. Eu falei, pensamento ou coração? Falei, quando você ouviu, tá doendo. E batia no peito, tá doendo. Falei, agora você apontou certo. O diabo quer ferir o coração. Aquelas palavras, esse fato que você escutou com seus ouvidos físicos, você não conseguiu filtrar, você não conseguiu deixar fora. No campo da mente se resolveria fácil, mas aqui é ferida. E aí? Eu não quero, eu não vou destruir minha família, eu amo meu casamento. Eu falei, filho, isso é um engano, isso é uma paixão, isso vai passar. A paixão é igual fogo de palha. Depois, quando ele cair em si, se você se separasse, ele ia pensar lá na frente, o que eu fiz com a minha vida? No caso dele, uma paixão no coração o tirou do caminho do casamento, colocou no caminho do adultério e terminaria num caminho de desgraça. No teu caso, você agora se arrepende desses pensamentos, de ter dado lugar ao diabo, pede perdão para Jesus, volta para Jesus agora e começa a buscar que Jesus vai resolver a tua vida. Ela aceitou, chorou, liberou perdão para o marido. O que eu faço? Faz de conta que você não sabe nada. Não posso. Pode. Pastor, o que você quer? Você quer agir por fé ou natural? Se for pelo natural, segue o caminho que você estava seguindo. Esse é o natural. O diabo rouba, mata e destrói. Você quer o caminho espiritual? Não é o momento de você falar. Você está ferida. Vai haver um momento que você vai poder falar. Não é agora. Quero te ver aqui. Quero te ver domingo. Quero te ver. Se você puder, vem todo dia. Se limpa, se lava. Lava a tua alma. Perdoa, lava a tua alma. E depois? E começa a orar pelo teu casamento. Irmãos, não deu 6 meses, ele estava arrependido. Ele mesmo confessou tudo para ela. E o casamento foi reconstruído. Até hoje eu penso, quando eu lembro desse caso, quem colocou aquela senhora dentro da igreja foi o Espírito Santo. Ninguém colocou ela dentro da igreja pela mão física. Por quê? Porque no momento que ela ouviu, que entrou no coração dela, a família toda de Jesus orava por ela, porque ela estava desviada. O que aconteceu? Jesus ouviu. Então diga para o seu irmão, Jesus está ouvindo. Diga, Jesus ouve. Diga a ele quem ouve. Quando você recebe uma má notícia, Jesus já ouviu. Ele já escutou. Ele está ciente. Seja fiel a Ele. Ele toma as tuas dores. Ele toma a tua frente. Ele toma a tua batalha. Mas você tem que ser sensível.
A forma como nós escutamos coisas ruins, coisas más, a forma como nós ouvimos ofensas, a forma como nós damos ouvidos às coisas que nos machucam, a forma é que vai nos conduzir nos caminhos. São muitos caminhos. Nós temos o caminho da paz, nós temos o caminho do perdão, nós temos o caminho do amor, nós temos o caminho da mansidão. Você tem que escolher, mas tem outros caminhos, como eu apresentei antes. Tem o caminho da raiva, tem o caminho da ira, tem o caminho do ódio, tem o caminho do ciúme, tem o caminho da inveja, tem o caminho do ódio. Essa moça estava no caminho da amargura, esse caminho a levou no caminho da raiva, da ira e por fim do ódio. E com o ódio da moça que ela nem conhecia, mas que apresentaram para ela até fotografia, no tempo que não tinha celular, pessoal. Esse caso é do tempo que não existia internet no Rio. Até foto a moça, você vê como o diabo é bandido. Ou seja, vai lá, acaba com a vida dela. A pessoa não falou isso, mas falou: você quer saber como ela é? Ela é assim, 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 ó, tá ela aqui. Diga: o diabo é sujo. Diga: é imundo. Mas Jesus derrotou. Diga: Jesus derrotou. Jesus derrotou o diabo. Pessoal, o negócio é andar com Jesus, irmãos. Então hoje nós temos que atentar bem para isso. Atente bem, tá? Toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela precisa crescer espiritualmente. Ela precisa crescer. Olha a escola bíblica. Olha o estudo da palavra. A pessoa precisa crescer e compreender como é que as coisas funcionam na atmosfera. Como é que as coisas funcionam com as pessoas. O diabo quer te atingir, ele quer atingir todo ser humano. Mas ele quer arrebentar com o cristão. Ele quer que o cristão perca a fé. Ele quer que o cristão não acredite no amor de Cristo. Quantas pessoas chegam: pastor, acho que Deus não me ama, porque eu não sinto. Essa semana mesmo recebi alguns e-mails: olha, pastor, eu não consigo sentir Deus. Eu falei: mas você não tem que viver sentindo, você tem que viver crendo. Mas simplesmente creia. É todo dia que você está cheio de paixão pelo seu marido, pela sua esposa? Não, tem dia que você está até chateado. Então não é o que se sente, pessoal, é o que está escrito. Resumindo, irmãos, todo cristão que cresce espiritualmente, que tem um pouquinho de amadurecimento espiritual, ele já sabe automaticamente, pelo Espírito Santo, claro, sabe discernir o que ele escuta. E a palavra que eu dei no culto das 7, que eu não posso deixar de dar agora para encerrar, é que todos nós temos que fazer como Jesus fazia. Jesus não foi à festa? Tá, ele foi secretamente, mas eu tenho que te mostrar. Chegou um momento que ele foi lá para pregar e ele bradou em alta voz: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, eu não estou aqui para me esconder, não. Eu estou aqui para encher vocês do Espírito de Deus. Era o que Jesus estava falando. Jesus não ficou o tempo todo escondido. Ele não ficou com raiva dos irmãos. Ele não ficou machucado com os irmãos. Ele se apresentou na festa. Depois você vê isso em casa lá no capítulo 7 que nós lemos. Agora vai em Isaías capítulo 11, vai. Vai comigo em Isaías no capítulo 11. Isso, Isaías 11, 3. Olha aqui a escola, olha Jesus. Quem vai comigo, gente? Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá. Pega esse pedacinho final. Você já pensou uma mãe que é chamada na escola e a professora diz assim: ó, seu filho não tem jeito não. Como é que essa mãe vai para casa? Tem mãe que desmonta. Tem mãe que desmonta. Tem mãe que desmonta. Mas se ela é de Jesus, meu irmão, ela toma uma decisão. É? Você está tentando com meu filho, né? Pois agora eu vou provar. E aí? Começa a buscar Deus pelo filho e pela professora. E pela escola. E aí a maldição se torna em bênção. Porque Deus não amaldiçoou o filho. Deus deu o filho para bênção. Diga graças a Deus. Eles são herança do Senhor. Não contamine os seus ouvidos. Saiba discernir entre ouvidos físicos e ouvidos espirituais. Você tem ouvidos físicos, mas você tem uma audição das suas emoções. Veja como você escuta. Veja o que você deixa entrar no seu coração. Veja como você reage ao que você ouvir.
Cuidado, pessoal. Cuidado. O diabo é mestre em trabalhar nisso. O que vê, o que escuta. Não vai nisso. Vai na palavra. O justo viverá da fé. Jesus ouve tudo. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.